Olá pessoal, meu nome é Mábio, sou pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. Hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito de algumas novidades tecnológicas para a produção do arroz de terras altas de forma sustentável, né? Então temos algumas novidades aí para vocês e no decorrer dessa apresentação vamos tirar algumas dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Bom, como título dessa apresentação, nós vamos falar sobre as novidades tecnológicas da Embrapa para produzir arroz terras altas de forma sustentável. Como tópicos dessa apresentação, eu vou falar basicamente do arroz consorciado para a formação de pastagens. Lembrando que essa não é a única forma sustentável de se plantar arroz de terras altas. Nós temos um portfólio muito amplo e diverso no nosso portfólio de cultivares, então convido a vocês a acessarem a página da Embrapa Arroz e Feijão, consultar esse portfólio que nós temos e que nós temos outras cultivares para apresentar. Como os tópicos, eu vou falar basicamente sobre esse arroz consorciado para a formação de pastagens, tá? Vou explicar para vocês o que é o arroz tecnologia Clearfield para terras altas, como que eu utilizo esse arroz com essa tecnologia para consórcio com forrageiras, como que é a aplicação prática dessa tecnologia, como fazer, os principais resultados que nós temos dessa tecnologia até hoje e os impactos e perspectivas que nós temos aí no horizonte da produção de arroz de terras altas. O arroz com a tecnologia Clearfield para terras altas, essa tecnologia Clearfield ela não é nova, não é novidade no mercado, ela existe no campo há mais de 20 anos, ela foi introduzida em cultivares de arroz, principalmente para controle de arroz vermelho nos sistemas irrigados lá do Rio Grande do Sul, que arroz vermelho é uma das principais plantas daninhas que há naquele estado, naquele sistema produtivo. E nós vimos que esse herbicida se comportava muito bem no controle de plantas daninhas no ambiente de terras altas. Foi aí que começou-se a desenvolver, a passar esse gene de resistência a herbicida. Na verdade, não é um transgênico, é uma mutação. E chegamos ao lançamento da BRSA 501CL, que ela foi lançada em 2018. E ela é resistente ao herbicida Kifix. Eu tenho que falar o nome do herbicida porque hoje no mercado só tem ele, então é uma mistura comercial dos ingredientes ativos Imazapyr mais Imazapic. E essa cultivar ela pode ser utilizada tanto no cultivo para os sistemas de plantio direto ou convencional. Ela se adapta bem em ambos ambientes de cultivo. Como que se dá o consórcio com forrageiras? Nós tivemos a idealização desse projeto em 2014, aproximadamente em 2014. Nós vimos que nos testes do produto, do herbicida, dessa mistura comercial, quando você atrasa muito a aplicação dele nas plantas daninhas, você nota que as plantas daninhas elas paralisavam o seu desenvolvimento e depois elas continuavam a crescer. Isso é inerente ao modo de ação do herbicida, né, o inibidor da ALS, e nós vimos que tinha uma chance de nós utilizarmos isso, assim como é utilizado outros herbicidas em outros sistemas de cultivo, para plantio consorciado do arroz, que já é uma prática antiga, muito utilizada, o sistema barreirão, né, como exemplo aí, desde a década de 80 que é utilizado. Então nós começamos a fazer alguns testes. Nós fizemos testes para Urocloa, os gêneros Urocloa e Pânico, né? Então do gênero Urocloa aí nós temos a Rusiensis, o Marandu, o Paiaguás e o Piatã. E no gênero Pânico nós temos a BRS Tamani e o Massai. Fizemos os testes tanto em plantio direto ou convencional. Eu destaquei em cor vermelha o Paiaguás, Tamani e Massai, que foram os três materiais que mais se adaptaram ao manejo aí consorciado, né? Eu vou mostrar alguns resultados para vocês daqui a pouco, que vocês vão entender o que eu estou falando. Como foi esse teste de doses? Veja aí como que é o efeito do herbicida quando ele é utilizado. A primeira foto à esquerda superior,
a planta paralisa, então o herbicida, o ingrediente ativo vai agir ali no sistema merissemático ali da planta e vai paralisar o crescimento. Se eu plantar essa forrageira junto com arroz e aplico no momento correto o herbicida nessa fase da forrageira, eu vou paralisar o crescimento da forrageira e o arroz vai continuar se desenvolvendo. Então esse que é o grande segredo do sucesso dessa tecnologia, é você aplicar no momento correto. Daqui a pouco eu vou mostrar o passo a passo de como é feito. Então eu fiz vários testes, então vejam essa foto do meio superior, onde que você aumenta muito a dose, você praticamente elimina toda a sua forrageira. A direita superior é uma dose aproximada do que a gente queria, então você vê que paralisou o crescimento, mas mesmo assim a planta forrageira ainda está aí, então esse é um Massai. Embaixo, inferior à esquerda, veja, aumento da dose, não fica praticamente nada sobre o solo, então há um controle total. Uma dose correta, inferior ao centro, uma dose correta aplicada no estágio do desenvolvimento da forrageira, que paralisou o desenvolvimento da forrageira e que provavelmente o arroz ele se desenvolveria bem numa situação dessa. E a última à direita, abaixo, é uma dose baixa que haveria uma grande concorrência com a cultura do arroz. Notando que isso foi um teste de doses que foi realizado com a semeadura solteira, não foi consorciado nesse caso. Então, como fazer? Então, depois do teste de doses, depois de toda essa mistura de sementes da forrageira ao adubo, como plantar essa forrageira, a gente vai fazer o seguinte, nós temos primeiro que jogar essa semente no solo. Temos duas formas básicas para fazer. A primeira dela é misturar essa semente ao adubo, né? Então, para sementes graúdas, principalmente sementes das braquiárias, que você pode misturar ao adubo e plantar ela em maior profundidade, uns 7 centímetros, 8 centímetros aí de profundidade, ela vai demorar um pouco mais para germinar, então você acaba tendo um certo controle da germinação dessa forrageira junto com a semeadura do arroz. Estou falando tudo semeaduras conjuntas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, tá? E para sementes miúdas, eu recomendo o plantio a lanço. Mas eu posso fazer o plantio da braquiária a lanço também? Pode, sem problema algum. O que vai interferir nisso é que você vai adiantar a germinação dessa forrageira, das braquiárias. Por exemplo, se você jogar a lanço, você vai adiantar, então às vezes você tem que entrar com um produto um pouco mais cedo na sua lavoura, né? Mas pode fazer. Então eu costumo brincar que quem pesquisa é o pesquisador, mas quem faz a inovação é o agricultor. Então cada propriedade pode fazer a sua própria receitinha de bolo, tá? Então eu posso, essa semente miúda eu jogo imediatamente antes da semeadura do arroz e semeio o arroz em cima. Pode ser plantio direto, plantio convencional, tanto faz, vai germinar bem. Então todos os nossos testes aqui germinam bem. Qual que é a dosagem da semente? A semente recomendada para uma boa formação de pastagem, né? Geralmente pode variar entre 300, 400 até 600 pontos de VC por hectare. Tá? Não vou entrar em detalhes do cálculo, mas é como se fosse uma recomendação para uma boa formação de pastagem. Vejam com a revenda, com o representante da semente. Tá? Após a implementação, a germinação do arroz, da forrageira, aí nós vamos partir para a aplicação sequencial do herbicida Equifix. Como que é feita essa aplicação sequencial? Eu coloquei aqui duas situações, né? Então temos aqui o Massai ou o Paiaguás, que eu faço duas aplicações. Todos os nossos ensaios, as duas aplicações foram os melhores resultados que nós tivemos, né? Então é melhor fazer duas aplicações do que fazer uma só, mais adiantado, porque você pode ter mais plantas daninhas, você pode haver mais concorrência no período de desenvolvimento inicial ali do arroz, então pode prejudicar mais a cultura do arroz. Eu estou olhando para as duas culturas, eu estou olhando para a cultura do arroz e estou olhando para a cultura da forrageira, que eu quero um pasto bem formado,
Então, para o Massai ou o Paiaguás, eu faço a primeira dose de 70 a 75 gramas por hectare de Kifix entre 20 e 25 dias após a semeadura, né? E uma segunda dose, aí eu entraria com uma dose de 75 a 100 gramas por hectare de Kifix entre 40 e 45 dias após a semeadura. Mas quando eu usar 75 ou 100 gramas nessa segunda aplicação, o espaçamento do arroz vai interferir muito no desenvolvimento da forrageira. Se você semear o arroz em espaçamentos mais curtos, o arroz vai fechar a linha antes. Ele fechando a linha antes, o sombreamento, ele funciona também como um inibidor de crescimento da forrageira. Então, nesse caso, você pode utilizar uma dose menor do herbicida Kifix, não tem problema. Quando você planta em espaçamentos maiores, que você vê que a forrageira está bem desenvolvida, está bem verdinha, não tem sinais de inibição de crescimento pela primeira dose que você havia aplicado, aí você pode aplicar uma dose maior. Mas você testou com Marandu e com Piatã aí também. Como que faz? Piatã e Marandu, você pode aumentar as doses aí, essa segunda dose, tranquilo, para 100 gramas, que não vai prejudicar a forrageira. É muito complicado você eliminar essa forrageira do sistema, do arroz, né? Então ele tolera doses maiores. Por que Rusiensis não está aí? Rusiensis, ela é muito sensível. Ela é muito sensível a esse herbicida. Pode até fazer, desde que não haja muita planta daninha, infestação de plantas daninhas na área, porque se tiver muita infestação de plantas daninhas, você vai ter que entrar com outro herbicida, e com outro herbicida talvez você pode eliminar a sua Rusiensis. Então vimos aí que dose 50 gramas por hectare já complica o desenvolvimento da Rusiensis. Então você acaba aplicando subdoses, que isso não é interessante para o sistema, que vem resistência de plantas daninhas, enfim, não vou entrar em detalhes agora. Mas funciona também, mas vai depender muito da tecnologia aplicada pelo produtor. Eu coloquei esse símbolo de alerta aí, que isso é muito importante, somente para cultivar BRS A501CL. Não faça isso com outras cultivares utilizando o Kifix. Cultivares convencionais, se você utilizar o Kifix, ela será uma planta daninha, você vai eliminar o seu arroz se não for CL. Então, importante, não utilizar se não for cultivar BRS A501CL, esse sufixo CL. Entendido? Momento da aplicação. Veja aí que esse é um arroz consorciado com Massai. Vejam o porte da forrageira, como estava, né? Eu apliquei isso, quando eu apliquei isso daí foi mais ou menos uma semana atrás, né? Então é esse porte aí da forrageira que você deve se atentar, né? Então isso daí já foi a segunda dose, então veja que já está bem, já segurou bem a forrageira, com pouco tempo o arroz fechará a rua aí, então haverá uma boa formação de pastagem. Como resultados? Então esse é o resultado esperado que nós queremos nessa tecnologia do arroz consorciado com forrageiras. Esse é um arroz mais Massai. Vejam a altura das panículas, a altura da pastagem da forrageira abaixo das panículas. Isso vai interferir muito pouco na colheita. Você colhendo isso aí, com 20 dias após a colheita, você já terá um pasto praticamente formado. Veja que boa formação de pastagem 20 dias após a colheita. Então, e nesse caso aí, a gente pode tirar facilmente 2.500, 3.000, 3.500 quilos, como eu vou mostrar nos próximos slides, né? Com Piatã, vejam que a forrageira, né, o Piatã, capim Piatã aí, que é uma braquiária mais agressiva, ela se desenvolve mais, a altura dela passa das panículas. Isso pode trazer algumas desvantagens. No momento da colheita, por exemplo, que você pode aumentar a massa, a umidade dos grãos no momento da colheita, você vai ter que colher um pouco mais lento, você pode ter problemas de acamamento, se der uma chuva muito forte, nesse caso aí, a forrageira pode auxiliar aí ajudar a acamar, né?
Mas vejam que nós temos bons resultados de produtividade, quase 3 mil quilos aí de produtividade, utilizando as doses, de acordo com a dose e com a época de aplicação dos herbicidas. Mas funciona perfeitamente com Piatã, com Marandu. A concorrência será maior, tá? Então, quando a gente fala que no sistema consorciado a soma de 1 mais 1 tem que ser mais que 2, né? Ou seja, cada sistema, esse sistema em conjunto tem que produzir um pouco mais do que os sistemas separados, então vale a pena sim ainda plantar Piatã, só que vai ter uma concorrência maior com a cultura do arroz. Paiaguás, Capim-Paiaguás, BRS Paiaguás. Vejam aí que nós chegamos a quase 3.500 quilos por hectare, 20 dias após a colheita, como que está esse pasto formado, né? Então isso paga a formação de pastagem tranquilo e você tem um pasto de boa qualidade formado. Em quais situações que eu posso utilizar? Esse foi utilizado, foi um pasto que eu montei uma unidade de observação lá no sudoeste goiano. Não, arroz tem que ser na região que tem que ter tradição em arroz, que facilita. Lógico que facilita, principalmente comercialização. Comercialização, sim, isso é verdade. Mas em termos de maquinário, não. O maquinário é tranquilo. Eu utilizei para esse ensaio equipamentos que são utilizados para a cultura da soja, semeadora, disco para semente com furos oblongos, a colheita com colhedora de soja, né? Então foram 2 hectares aí semeados. Vejam a situação da pastagem, como que está, né? Então esse pasto, na verdade, está mais solo nu aí, com bastante plantas daninhas, poucas forrageiras. E plantei no mês de dezembro em 2015 e vejo o resultado, pessoal. Então esse é o resultado aí com Marandu, então nesse caso foi Marandu. Colhi 2.000 quilos por hectare numa área de 2.000 hectares. Então pagou tranquilo a formação de pastagem aí e ficou um pasto de excelente qualidade. Eu quero agradecer aqui o pessoal da Rural Teams, que tem nos apoiado aí para fazer essa difusão de tecnologia. Então essas são unidades demonstrativas em Tocantins nessa última safra. Aí aqui já tem um pânico semeado junto com arroz. Como eu disse para vocês, quem pesquisa somos nós, pesquisadores, mas quem inova é o produtor, né? Mesmo não tendo tecnologia, não tendo os resultados apropriados para isso, mas o agricultor vai lá, faz acontecer e mostra para a gente que dá certo. Isso é bom, isso é gratificante para a gente, sabendo que a tecnologia está passando para frente, né? Outras unidades demonstrativas, vejam que lavoura excelente, excepcional, né? Que a equipe de transferência de tecnologia aí da Rural Teams tem conduzido esses ensaios com primor, né? Eu quero agradecê-los mais uma vez aqui, tá? Veja mais uma foto aí das unidades demonstrativas, o Edmilson aí ao fundo. E quais são os impactos e perspectivas, pessoal? Vimos que dá certo, né? Basta um pouco de zelo, ter a cautela de aplicar o produto na forma correta, no momento correto. E os impactos, a recuperação ou formação de pastagem com a cultura do arroz. Nós temos aí no Tocantins, no estado de Tocantins, no Brasil como um todo, muita pastagem degradada. Então, local que tem a cadeia produtiva do arroz já estabelecida, o arroz entra como uma excelente opção. Você pode reduzir o risco de implantação tanto do arroz quanto da forrageira. É uma excelente opção para rotação de culturas. Vou fazer sobre pastagens degradadas, preciso revolver o solo, não preciso? Vai depender do seu solo. Se o seu solo estiver fraco, se o seu solo estiver necessitando de correções, lógico, vai ter que mexer, vai ter que fazer convencional. Eu tenho uma área de soja que eu quero entrar com uma rotação de cultura, eu quero entrar com arroz consorciado. Pode? Claro, não precisa fazer nada, é só semear o arroz. Se o seu solo já estiver corrigido, não precisa, é só entrar com arroz, né? Então, essa redução de risco de plantação é excelente opção para a rotação de culturas. E a formação de palhada e incremento de carbono no solo. Com a forrageira, você está injetando carbono no seu solo, né? Esse carbono é porta de entrada para micro-organismos benéficos que vai fazer ciclagem de nutrientes, enfim, uma infinidade de vantagens que tem essa forrageira para o sistema. Se você não quiser a forrageira para o pasto,
Você pode utilizá-la para a formação de palhada para plantio direto, sem problema algum. Os usos são mais diversos possíveis. Tá? E era isso, pessoal. Dúvidas, meus contatos estão aí, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos sempre à disposição aqui na Embrapa Arroz e Feijão. Meus contatos seguem aí no último slide. Pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente, que temos satisfação de responder todas as dúvidas de vocês. Um abraço. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.